seja bacana. Então, aqui a gente vai trazer só um olhar para repensarmos, né? Só uma questão. Existem alguns fatores que realmente fazem com que as associações fracassem. E a gente conhece associações que começaram muito animadas, muito empolgadas, com brilho nos olhos, uma causa bacana, e de repente aquilo se arrasta, começa bem, e no fim as pessoas desistem, saem de cena. E por quê? Porque às vezes existem algumas coisas que interferem. Por exemplo, o individualismo é uma questão para ser trabalhada com todo mundo. A questão da desconfiança dentro do grupo. Então, são relações humanas que estão existindo naquele momento. Então, existe essa questão também de, eu não vou, eu entrei na associação, mas de repente não é bem isso, ele faz tudo sozinho, a gente não tem voz. Então, existem alguns fatores que podem realmente impactar muitas vezes, né? Um ponto fundamental também é a falta de planejamento. Se a associação não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, se ela não tem uma definição, um planejamento claro de que como ela quer atuar e enganjar as pessoas nas suas ações, ela tem que buscar, sim, essa questão de estar planejada. Por quê? E tem aquelas pessoas que entram na associação só para dizer que faz parte, mas não participa, ou quando participa não é uma forma bacana, ou não acha tempo para participar, ou não tem espaço para participar. Então, existem alguns fatores que vão fazer com que a associação, muitas vezes, ela acaba desistindo. E a gente tem exemplos de associações que começam e depois o pessoal fala: olha, nós começamos em 20, 15, e hoje só tem eu, fulano e fulano, a gente vai fechar porque acaba incorrendo mas em dor de cabeça, as pessoas não participam, as pessoas não engajam. Então, falta vibração, falta entendimento, às vezes, isso é um ponto para poder ser observado. Ou seja, quando nós nos associamos, sem dúvida nenhuma, a gente tem que entender que é um momento de parar de competir, muitas vezes, e a gente se ajudar, a gente ter uma questão de quebrar alguns paradigmas, né? A gente não está ali para poder ficar competindo, às vezes a gente está ali para poder se ajudar, para poder cooperar. Então, é importante enxergar esse lado, né? O que que eu quero? Por que que eu faço parte da associação? Já que é para vestir essa camisa, né? Eu tenho que entender que existem pessoas com pensamentos diferentes, diversos, mas há de se pensar em ter, assim, consenso. Então, muitas vezes, se você não quer que essa associação quebre, não aconteça, pense nesses fatores também. O egoísmo, muitas vezes eu quero estar na associação para poder ter alguns benefícios em prol de outros que estão ali comigo. Então, é um fato para a gente analisar, né? Também, opa, é outro caso também, né? Não está no planejado, a gente está andando no escuro. Então, definam bem as ações que uma associação tem que fazer, definam bem o que vai ser feito, o que vocês querem na associação. Isso faz parte dos estatutos, inclusive, né? Ela nasceu por alguma razão, ela juntou as pessoas por alguma meta, por alguma razão. E é claro, né? A gente fica desanimado, né? Fala, poxa, comecei, animei, montei tudo e agora as pessoas não estão participando, não tem engajamento, as reuniões não acontecem mais. Enfim, tudo isso são os cuidados que a gente tem que ter para que a nossa associação não fracasse. Então vamos pensar, o que que eu tenho que colocar então, pensar em termos de trazer, fazer com que a associação seja então bacana, que ela seja alguma coisa que venha de encontro àquilo que a gente precisa. Ou seja, a cooperação, a liderança é uma coisa importantíssima, pessoal. Toda associação precisa de lideranças, e não é só um líder, são muitos líderes dentro de uma associação. São pessoas engajadas, são pessoas que estão realmente buscando, motivar os outros também a vibrar, a buscar. E cada um tem um talento, né, se a gente pensar na diversidade de pessoas que tem dentro de uma entidade dessa, num grupo como esse, cada um tem um talento, uma habilidade, então é usar o melhor de cada um.
e cada um ter confiança também nos seus pares. Porque é muito difícil estar num ambiente, estar dentro de um grupo que você, se você não confia, aquilo vai minando. Então, buscar sim ser transparente, ser, sabe, buscar adesão, pensar na ética que envolve grupos como esses. Comprometimento, se você participa de uma associação, se você tem alguma meta, se vocês têm um cronograma, se vocês têm algumas coisas para desenvolver, esteja comprometido com isso, sabe? Não é só mais uma pessoa na multidão ali, seja mais um para fazer a diferença naquilo que está se propondo. E é claro, né, gente, buscar sempre o consenso, né? Sem consenso é difícil. Porque nós temos opiniões, visões, experiências de vida diferentes. Então, se nós queremos, temos uma meta, temos um planejamento daquilo que nós queremos, sem dúvida nenhuma, o consenso ele faz parte porque mantém a saúde da associação. Se as pessoas começam a achar que vão lá para discutir ou vão lá para poder falar de temas que só interessam a eles, né? E é claro, visão de futuro. Grandes associações que têm sucesso, eles têm visão de futuro. E isso é um ponto fundamental. Por quê? Como eu falei, se nós não sabemos o que nós queremos da associação, se a gente não tem uma definição muito clara, ou nos enxergamos nela, fica muito complicado. E o espírito de empreender, né? Quantos negócios surgem dentro de uma associação? Quantos serviços e produtos são criados muitas vezes? Associações, elas nascem com esse olhar de empreender. Elas têm esse perfil, eles se juntam para empreender, se juntam para ter sucesso. Então, muitas vezes tem pessoas que têm um tem um produto, outro tem outro, um sabe fazer uma embalagem, o outro sabe fazer essa soma, esse network, esse grupo de pessoas com talentos, habilidades diferentes, quando se juntam, empreendem de uma forma diferenciada. Quantas vezes a gente tem assim exemplos, né, dentro do Sebrae, nos nossos encontros, de pessoas que se juntam na área de turismo para poder fazerem junto a divulgação dos seus espaços, artesãos, artistas que se juntam para poder fazer feiras juntos, desenvolver produtos, fazer eventos, quanta coisa. E tudo isso para quê? Para que eles possam empreender com sucesso. Porque ela existe com esse olhar, quando a gente pensa na associação, ela traz muita informação. E essa informação toda tem que ser canalizada de uma forma que as pessoas possam ver resultados. Porque é isso também que a gente busca numa associação, que ela traga resultados importantes, que ela possa a gente possa se colaborar um com o outro, para que a gente possa atingir os nossos objetivos pessoais também. Senão ela fica meio sem sentido, né. Então a gente sempre brinca que é um grande desafio estar juntos, mas a gente sempre fala, né, se ficar sozinho, o bicho pega. Se correr, se ficar, o bicho pega, e se correr, o bicho pega, e se ficar o bicho come, né. Então se a gente se unir, o bicho foge. A grande maneira de trabalhar juntos é essa, né, quando a gente soma as pequenas forças, a gente se torna muito maior, a gente se torna grande. Então quando produtores, quando agricultores e vários, né, setores se juntam por uma causa, se juntam por um assunto, eles são maiores. Eles têm voz na sociedade, eles têm voz nas comunidades, eles têm voz no território que eles estão. Então, essa voz é uma voz, não é sozinha, é uma voz de um grupo que está buscando a coesão, que está buscando alguma coisa. Então, sem dúvida nenhuma, estar junto, estar comprometidos, estar alinhados e com objetivos definidos só pode ser uma forma de ter sucesso. Então, o que a gente espera? Que realmente, quando se juntarem numa organização, uma associação, que é o que a gente faz muito junto com os nossos clientes, com os grupos que a gente tem, é falar: "Poxa, o que que precisa para ser sucesso? Como é que vocês querem ser sucesso? Vocês conseguem trabalhar juntos? Conseguem se ajudar? Quais são os talentos de cada um? Quais são as habilidades que cada um tem? E como é que vocês podem caminhar juntos?" Porque senão a gente vai só bater lata e não vai acontecer nada. E aí são várias as ações que a gente verifica, a gente tem essa experiência com muitos grupos.
eles se organizam para comercializar juntos, para vender juntos, eles se juntam para poder fazer uso de, às vezes, do equipamento de uma forma coletiva, porque às vezes não é fácil para mim, às vezes ter um equipamento, né, mas o grupo consegue muitas vezes compartilhar recursos, né? E principalmente a troca de informações, as pesquisas que a gente surge e as próprias capacitações. Então, muitas dessas ações feitas de forma coletiva é o que faz com que o grupo cresça. Por quê? Porque são ações que transformam, muitas vezes, a vida de muita gente. Aquela pessoa que estava ali no canto, meio parada, meio esquecida, de repente ela entra num grupo, é que nem uma brasa quando está fora do braseiro e você traz ela para dentro, e ela se acende para isso. Mas é preciso que essa fogueira esteja, né, essas brasas estejam aquecidas, para que as outras que cheguem também, às vezes, possam sentir que pode fazer isso tudo junto. Então a gente tem percebido, assim, nossa caminhada com nossos produtores, com as associações que a gente faz parte, que realmente, quando eles têm o firme propósito de fazer a diferença e de transformar as realidades deles, eles vão além. Fazem ações de marketing, fazem compras, trocam figurinhas, ou seja, esse é o melhor modelo. Aí depende de cada grupo como é que pretende se organizar. Porque uma associação nada mais é que está, por exemplo, dentro de um código civil, tem que ter regras, tem que ter um estatuto, tem que ter pessoas definidas para trabalhar nessa associação, um conselho para poder fazer uma reunião, para poder ela ter uma certa ordem. É preciso que tenha uma certa organização para que ela vá para frente. Então, existem pessoas que vão ter responsabilidades específicas dentro da associação, né, que fazem parte de uma diretoria, de um conselho, e isso dentro de um regimento, ou seja, dentro de algumas regras que foram colocadas para o grupo. Para quê? Para que dê certo. Porque se não tiver algumas normas para serem seguidas, para serem encaminhadas, eu acho que fica muito complicado. Então eu vou parando por aqui, porque eu quero também que vocês entendam que uma das mais, até achei linda essa história desse escritor francês, que fala que a mais bela tarefa do ser humano é a tarefa de unir os seres humanos. E a gente está falando aqui de unir pessoas que hoje vislumbram a possibilidade de estar juntos, buscando melhor qualidade de vida para essas abelhas, buscando uma melhor qualidade para o nosso meio ambiente, buscando uma melhor qualidade de garantir que a gente esteja alimentos no futuro. Então, é uma causa muito importante. A gente sabe da importância de proteger esses animais, a gente sabe da importância que eles têm para o meio ambiente, para a nossa existência no planeta, e a gente sabe que é preciso se juntar para poder ser uma voz bem forte nesse sentido. Então eu vou passar primeiro aqui, vou passar para a gente poder discutir e apresentar também, eu vou chamar o Hugo aí para poder falar um pouquinho sobre qual é a ideia do pessoal, né, o que que eles estão pensando aí em termos de associação. O Hugo está por aí, Hugo? Estou Bem-vindo, viu, aqui. Hugo? Ah, bem-vindo. A gente vai moderando aqui, e aí eu passo para você, Hugo, a bola aí para que você possa dar a palavra para o pessoal sobre o que se espera, né, numa associação com esse olhar que vocês têm. Olha, é uma honra, é uma satisfação imensa e um prazer ser apresentado por você, Jane, que me recebeu tão bem na minha primeira, na verdade, na minha segunda consulta, na minha segunda ida até o Sebrae Osasco. Fui muito bem recebido da primeira vez e melhor ainda quando fui recebido por você, que de pronto já se colocou à disposição para nos ajudar, para dar o olhar empreendedor ou a noção e as orientações empreendedora para que nós pudéssemos melhorar a visão que nós temos a respeito do que é o associativismo. Eu, então, vou me apresentar. Meu nome é Hugo Dantas, eu tenho 54 anos, sou muito e estou muito agradecido por estar aqui, por Deus me permitir estar aqui. Eu trago uma reflexão
para toda essa nossa conversa e com o decorrer das, da, quanto mais nos aproximarmos, nós vamos entender o porquê que eu quero fazer esse agradecimento, é porque muitos de nós ainda não se deu conta que somos os privilegiados, né, por ter ficado por aqui. O mundo passou por uma devastação, por uma doença que ceifou milhares de vidas, e nós fomos um dos que puderam ficar. Muitos ao nosso lado foram e nos deixaram. Então, é uma honra poder estar falando para todos vocês. Essa história toda tem a ver com essa pandemia, gente. Essa pandemia nos fez refletir bastante a respeito da vida. E eu que morava com a minha esposa, o meu filho e um cachorro num apartamento pequeno, tivemos a sorte ou o privilégio, porque eu não acredito no acaso, a bênção de Deus de vir morar numa casa que é bem pertinho de uma região da Mata Atlântica, na região aqui de Carapicuíba, São Paulo. E o meu olhar a respeito da vida sempre foi a contemplação, né, daquilo que nós temos condições de ser e ter. Eu sou fisioterapeuta por formação, me especializei em fisioterapia hospitalar e já vi muita, muita coisa nessa vida. O meu olhar me levou para as abelhas. Nós temos, né, e fazemos muito julgamento com relação ao desmatamento, às queimadas, né? Você liga a TV, tem uma série de desgraças aparecendo, mas se nós refletirmos, cada um de nós pode e tem condições de fazer a sua parte. E foi com esse olhar e me interessando por abelha sem ferrão é que isso começou a crescer dentro de mim. Porque a abelha sem ferrão, bom, é chover no molhado, né, para falar isso para vocês. A abelha sem ferrão, ela é um elemento de suma importância na nossa vida. Nós olhamos para todos os lugares e nós até conseguimos ver o verde, mas as nossas abelhas precisam das flores. Eu comecei há 1 ano e 8 meses, mais ou menos, há 1 ano e meio, mais ou menos, atrás, a me interessar cada vez mais. Entrei em vários grupos de meliponicultores, de pessoas que comercializam, e me deparei com uma situação que talvez pelo meu olhar da área da saúde me chamou muita atenção. As nossas abelhas, há décadas, se alimentam com um alimento chamado xarope. E aquilo foi batendo na minha cabeça e foi me incomodando muito. Até que eu descobri, porque eu não sabia, que existem plantas específicas para que as nossas abelhas estejam e sejam nutridas. Foi aí que eu comecei a chamar e a me unir a pessoas. Eu chamei a Sueli, eu chamei o Ramiro, eu chamei o Tiagueira, o Jonas, o Guilherme, o professor Laércio, e fui chamando pessoas que nem se davam conta que existem plantas, que existem flores. Eu chamei a Carol, que nunca se ateve a essa necessidade. E as pessoas que eu fui chamando, elas têm muita experiência.
elas vivem isso. Eu não sou um meliponicultor, mas o meu olhar foi um olhar de salvação, olhar para que nós pudéssemos nos unir em prol das abelhas, nutrindo essas abelhas com as plantas melitófilas. Eu criei um grupo, e esse grupo é um grupo maravilhoso. O grupo Plantas Melitófilas, ele ganhou vida, ele se desenvolveu, e nós estamos quase tendo que passar para um outro grupo. Nós estamos com 226 integrantes no WhatsApp, e isso está quase explodindo. Nós temos biólogos, nós temos economistas, nós temos pessoas da área agrícola, agrônomos, e todas as pessoas são doadoras do seu tempo e do seu conhecimento. Nós temos também paisagistas, donas de casa, curiosos, porque as abelhas, elas estão interessadas em plantas que proporcionem uma melhor nutrição, que tenha néctar, que tenha pólen, que tenha resina, mas que elas possam tirar o melhor dessas plantas. E o propósito desse grupo é esse: plantar para as abelhas sem ferrão. Nós precisamos nos organizar, nós precisamos expandir essa ideia, e foi isso que nos trouxe a uma associação. As pessoas doam o seu tempo, o seu conhecimento, o seu olhar, a sua expertise, e as pessoas começaram a sugerir: olha, esse grupo, ele tem um potencial muito grande, e isso pode se tornar algo maior do que, na verdade, eu nunca imaginei que ia se tornar uma associação, nem imaginei que o grupo iria chegar a esse número de pessoas. Mas nós estamos expandindo. Nós criamos um estatuto. Nós criamos, na verdade, criamos regras, né, para esse grupo. É um grupo que tem regras. E eu acho que quando a Jane falou, né, que precisa ter as normas, as regras, ele vai de encontro, porque as pessoas, 226 pessoas, conseguem se comportar num grupo que cá para nós, fui eu que criei, mas é um grupo chato. Ele tem regras. As pessoas não estão acostumadas a regras. E uma associação precisa ter regras. Uma associação precisa ter o entendimento do compartilhar, o entendimento do se associar, como que é, se interessar e compartilhar aquele conhecimento para que nós possamos expandir. Eu estou muito grato, porque esse abraço que o Sebrae, por meio da Jane, está dando para esse grupo, é a possibilidade de outras pessoas entenderem que aquilo que elas fazem, que às vezes elas acham que elas fazem sozinhas, nós estamos aqui também fazendo. E nós convidamos todos vocês a estar aqui conosco. Nós criamos uma campanha para que nós pudéssemos instituir essa associação, e estamos recolhendo, através da venda de camisetas da nossa associação. Não sei se vocês podem ver. Quem pode ver? Grupo Plantas Melitófilas. É uma honra apresentar para vocês Guilherme Caval,
que vai falar para vocês sobre as possibilidades de negócios com as abelhas sem ferrão. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Muito obrigado, Jane. Obrigada a vocês aí pela iniciativa, parabéns, acho que é esse o caminho mesmo, viu? E só para lembrar o pessoal aqui, eu coloquei no chat a lista de presenças. Então, por gentileza, assine para nós aí a lista de presença, porque é um link que nós estamos colocando aqui, e para que a gente possa poder depois relacionar, mandar o certificado para vocês e tudo mais. E agora eu queria passar para o Guilherme, né? Para o Guilherme contar um pouquinho dessa experiência dele como empreendedor. E também, Guilherme, como é que você chegou nas abelhas, né? Ou seja, por que foi essa atração toda por elas? Que a gente possa, inclusive, dar aí dicas para o pessoal que está nos ouvindo sobre como que, de repente, as coisas podem se tornar um negócio, né? Como é que a gente pode empreender sobre isso? Então, eu passo a palavra para você, meu querido. Boa noite a todos. Eu vou começar a compartilhar aqui minha tela. Eu espero um ok de vocês, tá bom? Ver se vocês estão enxergando a minha apresentação. Tá, sim. Pode ficar tranquilo, Guilherme. Tá bom. Primeiro, eu queria dar boa noite a todo mundo, agradecer a presença, dizer que hoje é um dia muito especial para todo mundo aqui da Abraplan e do grupo de plantas melitófilas, e que hoje eu estou tendo a oportunidade, que eu acredito que é muito rara na vida. Eu tenho pessoas da minha família e tenho pessoas que eu me inspiro aqui na live. Então, são profissionais com que eu sempre fui fã deles, e hoje eu sou um dos parceiros de trabalho e um amante das abelhas. Então, queria agradecer a presença dessas pessoas aqui. Eu não vou nomear elas, elas sabem quem são, né? A gente mantém alguns contatos diários. E para começar a minha apresentação, eu queria falar sobre a influência das abelhas na minha vida e nas nossas vidas. Tá dando para ouvir? Tá tudo ok? Tá ok, pode O microfone tá continuar, bom? tá? Tá bom. Tá bom, sim. Eu montei uma estrutura de apresentação bem breve. Eu vou falar a primeira parte, um lado mais pessoal meu, sobre a minha vida e o que a economia tem a ver com as abelhas. A segunda parte, eu posso passar ela mais rápida. Se vocês tiverem um pouquinho mais de interesse, vocês podem falar no chat, eu explico um pouco melhor. Para quem quiser se aprofundar um pouco mais, nós vamos ter lives mensais, tá bom? Com diversos temas, e o valor econômico da polinização vai ser um desses temas subsequentes, tá bom? Então, hoje é mais para a gente se apresentar, mais para eu conseguir mostrar um pouco do que eu enxergo, né? Hoje a minha apresentação ia ser um pouco mais técnica, mas hoje eu acordei e decidi falar um pouco mais pessoalmente com vocês, tá bom? Eu vou me abrir aqui, vou contar um pouco da minha história de vida e o porquê que, para mim, as abelhas são os animais mais importantes do mundo e como que elas me ajudam a acordar todos os dias. Então, a terceira parte é a forma de atuação pública e privada para a preservação das abelhas, né? Como a Jane muito bem explicou, as funções de uma associação, e o Hugo também introduziu como que surgiu essa necessidade, né, para ele. Eu vou falar no final um pouquinho como promover ações e um debate de qualidade, né? Então, eu queria que vocês guardassem essa frase, né? Que muitos amigos falam para mim. Eu vou começar a apresentação de hoje com ela e eu vou terminar a apresentação de hoje com ela também. E para a gente conseguir mudar a sociedade, a gente tem que pensar e agir como uma abelha. Então, eu vou começar falando quem sou eu. Meu nome é Guilherme Caval, eu sou um economista, me formei na FAAP com 29 anos. Eu nasci em São Paulo. Com um ano eu me mudei para Indaiatuba. Com 3 anos me mudei para os Estados Unidos. Voltei com 6 anos para o Brasil. Morei mais um ano em São Paulo. Aí eu fui para Jundiaí, fiquei 2 anos lá. Tudo porque o meu pai, ele estava mudando de emprego, né? É administrador de empresas, então a gente voltou para o Brasil, não se acostumou em São Paulo, que era muito correria, foi para Jundiaí. Ele arrumou um emprego lá no interior. A gente foi para Jaú, foi para Bauru, voltou para Indaiatuba. Agora voltei para Jundiaí, fui para São Paulo, passei 12 anos em São Paulo e agora eu estou em Indaiatuba novamente. Tudo isso para falar que eu nunca fui bom em nada assim.
e eu tive que me adaptar em diferentes culturas, né? Eu sempre tive um problema na minha vida. O que eu queria ser quando crescer? Inclusive, quando eu me formei na faculdade. Então, quando eu me formei no colegial. Então, eu fiz cursinho, eu tentei 6 meses de administração, eu fiz 1 ano de jornalismo, e entre altos e baixos na minha vida, eu me formei com 28 anos em economia. Eu mudei 4 vezes de área profissional, já trabalhei com vendas direta, já trabalhei com primeira infância, já trabalhei no mercado financeiro e hoje eu trabalho com conteúdo educacional sobre abelhas e estou desenvolvendo uma linha de produtos artesanais à base dos derivados das abelhas. Um dos detalhes é que, por estudar economia, eu tive algumas desilusões na sociedade, né? Ah, mas a sociedade é triste, ah, mas a sociedade não tem futuro. E por certas maneiras, eu interpretei isso como desilusões. Eu tive pais muito carinhosos que sempre me mostraram o melhor lado da vida. Então, quando eu aprendi como que realmente era a sociedade, foi difícil de encarar. Mas o lado bom da desilusão é que você consegue entender as possibilidades de ação para você e como que você pode utilizar a realidade para ser a mudança que você quer no mundo. Então, eu estava trabalhando num banco em São Paulo, no mercado financeiro, entrei em um processo depressivo, tranquei a faculdade e voltei a morar com os meus pais. Aí, eu dei um passo para trás na vida. Quem nunca? Às vezes é muito bom. Só que o que aconteceu foi que eu acabei dando 10 para frente depois. E aí, nessa questão de propósito de vida, né, de profissão, de significado, eu encontrei as abelhas. E eu gritava, abelha! E as pessoas falavam para mim, abelha? Como assim abelha? Eu falava, é isso mesmo, ABELHAS, as abelhas. Elas são meu propósito de vida. E aí vem a grande questão, mas você é economista, o que economia tem a ver com abelha? Tem tudo a ver com abelha. Na verdade, toda a nossa vida é baseada nas abelhas. Só que a gente, às vezes, nunca aprendeu sobre isso. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, o quanto a gente, na verdade, depende das abelhas, bem brevemente. Então, eu descobri que o maior serviço oferecido pelas abelhas não é o mel, não é o pólen, não é a própolis, é a polinização. Então, eu vou apresentar um conceito para vocês aqui, rapidinho, que existem 2 tipos de capital. O capital material é aquilo que a gente produz, né, com base nas matérias-primas, e o capital natural, que ele é tão importante e, na minha opinião, é mais importante do que o capital material, porque ele é a base para todo o desenvolvimento de vida aqui. Então, o que compõe o capital natural? A biodiversidade. A biodiversidade, ela é um conjunto de todas as espécies, animais e vegetais, que vão desde as bactérias até as grandes baleias. Então, os recursos naturais, principalmente, nossas matas, nossas florestas, o ar, o mar. Então, os serviços de ecossistema, como, por exemplo, a polinização. Nós vamos explicar mais para frente sobre os serviços da polinização. E os próprios ecossistemas, que em simbiose de um com o outro, formam uma cadeia alimentar perfeita. Qual que é o problema da gente não se atentar a tudo isso, né? Eu acho que tem 2 coisas que eu quero falar sobre isso. Primeiro, é que os temas de economia verde e sustentabilidade estão ganhando cada vez mais atração nas discussões políticas. Acho que vocês já devem ter ouvido falar na pegada verde, né, em produtos e serviços mais limpos, na renovação de energia, né, e o público também tem demandado isso. A gente consegue sentir uma mudança de eixo no consumo. O que significa isso? Que as pessoas estão percebendo que sem a natureza a gente não vai conseguir ir para frente. Então, o que despertou essa urgência para mim? Que cabe a nós, profissionais e apaixonados pelas abelhas, todos que estão aqui nessa live buscando aprender e se unir, auxiliar na educação das pessoas mais leigas, principalmente sobre a importância de se preservar o meio ambiente.
e os habitats desses agentes polinizadores, que são fundamentais para garantir a segurança alimentar da população. A abelha, ela é igual a alimento, ela aumenta em até 40%, perdão, ela tem estudos que falam que ela aumenta de 40% até 100% a produção de sementes, de suco, de sabor, aumenta a cor e aumenta o peso do fruto. Então, a abelha, ela também é responsável pela água. Mas como pela água? As nascentes, elas necessitam de mata ciliar para que elas se mantenham limpas e vivas. E essas matas ciliares são extremamente dependentes das abelhas. Então, a abelha ela aumenta a produtividade, a abelha proporciona água e a abelha é a base da cadeia alimentar. Então, aqui eu vou explicar um pouquinho sobre esse PowerPoint para vocês. Já falei que elas são a base da cadeia alimentar. 1/3 de todo o alimento final, do seu prato final, ele tem ligação direta com a polinização. Aqui eu coloquei que, em média, 85% das plantas dependem dos polinizadores, porque entre as plantas nativas, que são brasileiras, o índice é de 90%. E, em média, segundo o Relatório Brasileiro de Polinizadores, o REBIP, o total de plantas, contando as nativas e as exóticas, é de 80%. Então, você vê que é um número muito grande. E as abelhas, elas não são as únicas polinizadoras. Nós temos os morcegos, os besouros, entre outros animais. Porém, elas representam aproximadamente 75% do total de polinização. Então, vou fazer uma pequena analogia aqui com vocês. Sem polinização, nós não temos a reprodução das plantas. Consequentemente, menor produção e menor ganho econômico. E no limite do desastre, a gente pode chegar à extinção de uma espécie vegetal, que às vezes é de suma importância para manter um dos ramos da cadeia alimentar. Agora, do outro lado, se você consegue enxergar as abelhas não só como mel, mas como a polinização e o poder que ela traz e os benefícios que ela traz, a gente vai gerar maior produção, gera o maior número de sementes, de frutos e tem o maior ganho econômico. O Brasil, ele é o 5º maior país do mundo. Ele é o 6º maior em população. Nós não temos desastres naturais. Nós somos abençoados, nós não temos guerra. Então, eu falei no começo da apresentação, vou falar agora que para a gente conseguir pensar, viver como uma abelha, organizado em prol de um objetivo em comum, a gente tem que pensar como uma abelha. Então, a importância delas, eu vou explicar mais para frente. Cada um tem a sua paixão pelas abelhas. Então, terminando de falar, qual que é a importância da polinização, né? Porque você fala assim, tá, tudo bem, mas o quanto que isso representa, né, Guilherme? Você está falando que 80% das plantas dependem das abelhas, tal, isso aí fica muito vago, né? Então, aqui eu tenho a imagem que mostra a abelha na base da cadeia alimentar, e eu queria relembrar o conceito de capital natural que eu apresentei para vocês, e falar sobre um tema que é o limite natural de crescimento, né? O que seria isso? Nós consumimos diariamente um estoque X de recursos naturais da Terra, seja ela ar, água, as árvores, independente. Então, todos os dias, nós consumimos um estoque X de capital natural. Só que a Terra, ela não está tendo capacidade de se regenerar. Então, o nosso futuro depende da capacidade da gente regenerar o capital natural que a gente gasta, porque se a gente não se atentar a isso, a gente pode passar esses limites naturais de crescimento e entrar em colapso. E, e é muito sério esse assunto. Então, é por isso que eu queria chamar a atenção de vocês para as abelhas, né? Às vezes a gente se apaixona por hobby ou pela importância delas ou como uma fonte de renda, mas quanto que isso hoje
representa no Brasil? Segundo o relatório brasileiro de polinizadores, o REBIP, em 2018, que foi o nosso recorde agrícola, a precificação da polinização foi de 43 bilhões de reais. Tá, mas como que a gente calcula isso? A gente calcula através do nível de dependência por cultura agrícola. Vamos supor, a mexerica ela é 40% dependente da polinização. Então, a gente pega a safra total da mexerica e multiplica por 0,40. E a gente vê o quanto isso reflete no total de valor agregado. Então, em 43 bilhões de reais, representa 13% do total da safra agrícola. Isso que nós temos um potencial gigantesco ocioso. A gente praticamente não ouve as pessoas falando sobre as abelhas, sobre a polinização, né? Então, o que a gente poderia fazer com esses 43 bilhões de reais? Aqui eu fiz um cálculo bem simples, tá? Quem quiser ter acesso ao conteúdo inteiro da minha monografia, eu vou deixar meu contato no final, mas aqui é um cálculo simples, tá? Que esses 43 bilhões de reais seriam suficiente para pagar um ano de salário mínimo para quase 4 milhões de pessoas. Então, que isso é o equivalente a quase 8% do total de aposentados no Brasil. E olha o potencial que a gente tem, isso que a gente nem fala direito sobre elas, né? Então, o que eu tenho percebido? Uma mudança no eixo de consumo provocado pela Covid, né? Nós temos oportunidades de mercado e de educação, né? A gente tem o crescimento dos temas verdes, temos a revolução digital que foi impulsionada pela Covid. A gente está vivendo esse período de grandes mudanças sociais e estruturais na nossa economia, principalmente no nosso modo de vida e de consumo. Eu sou um exemplo disso. Eu dei um passo para trás e aprendi o potencial que eu tinha de fazer a diferença na vida das abelhas, conheci outras pessoas e hoje eu vivo disso. Então, as pessoas estão começando a perceber que elas podem adotar ações individuais e buscar mais conhecimento sobre sustentabilidade e de que forma ela pode auxiliar o mundo a se tornar um lugar melhor. E não é utopia, mas é sim tentar projetar um futuro consciente e mais próximo. Aqui eu queria falar um pedacinho da apresentação, vai para um dos temas que eu queria chamar a atenção. O Brasil ele é o país que mais consome agrotóxicos no mundo. Eu sei que nós somos o maior produtor de alimentos, nós temos que ter de alimentos agrícolas, né? Porque no total a gente perde para a China em carne, mas nós temos que conseguir encontrar uma relação entre o agronegócio e a preservação das abelhas, tá? Eu queria chamar a atenção porque realmente isso é um problema muito sério e o exemplo que eu vou dar aqui para vocês aconteceu há quase 20 anos atrás. Então, em 2018, o Brasil se tornou o maior consumidor de defensivos agrícolas no mundo, tá? A gente importou cerca de 733 milhões de toneladas. E qual que é o efeito disso nas abelhas? Primeiro, os letais. A abelha ela morre em campo. Então, todo aquele processo de importância das abelhas, de dependência, né, da polinização, ele é interrompido. E tem os subletais, que também são um desastre e acabam denegrindo e prejudicando a colônia em mesma proporção. Nós temos a perda de percepção gustativa e do aprendizado olfatório. Isso é de extrema importância para a abelha, porque é assim que ela se localiza, é assim que ela conversa, através dos feromônios liberados pela rainha e através dos cheiros que são exalados pelo percurso que ela faz até a flor. Tem abelhas que, na florada, elas despejam um monte de feromônio, como se elas estivessem borrifando em todas as flores. Tem outra que não. Tem outras espécies que elas vão soltando pinguinhos,
de cheiro. Então, a cada 1 metro, ela dá uma borrifada. Então, tem tantas características fantásticas, né, que são sensíveis ao agrotóxico. Elas perdem a atividade locomotora, elas não conseguem mais reconhecer os indivíduos e perdem a sua capacidade de reprodução e de orientação espacial. Então, isso é muito danoso. Mas quanto é danoso, Guilherme? Em 2007, em 2008, nós tivemos uma crise nos Estados Unidos que foi conhecido como o Colony Collapse Disorder, ou o desastre de colapso das colônias. Isso foi tão sério, mas tão sério, que os apicultores com criação racional chegaram a perder até 90% das suas colônias. Então, me acompanhem nesse raciocínio. O número de abelhas estimados numa colônia de Apis mellifera é entre 50 e 100 mil. Então, eu coloquei a média por colônia de 75 mil abelhas. Mas você também pode fazer esse cálculo para as abelhas nativas aqui no Brasil. Então, se até 90% morreu, eles perderam 750 mil a 1 milhão de colônias, vezes 75 mil abelhas por colônia. E, em média, eles perderam 65 bilhões de abelhas em 2 anos. Por quê? Por causa de alguns fatores, mas basicamente do uso excessivo de agrotóxicos e da diminuição de habitat. Mas há uma esperança, pequenos padawans, pequenos gafanhotos. Nem tudo é só coisa ruim, e é por isso que a gente está aqui. Porque eu me encontrei nas abelhas, eu vejo um futuro muito promissor, eu encontrei pessoas mais engajadas do que eu encontrei profissionais que estão dando a vida por isso. Então, a gente tem que aproveitar essa revolução digital que foi impulsionada pela pandemia. O crescimento dos temas verdes, né? Hoje a gente tem tanta gente querendo mudar de vida. Eu fui um exemplo, eu morava em São Paulo e agora moro no interior e tenho o maior prazer de acordar. Então, hoje a gente tem o maior engajamento da população para a preservação da natureza. E nós que trabalhamos com isso, nós temos uma chance de ouro. Nós que amamos as abelhas, né? De falar e de se comunicar com as pessoas que, por sua vez, estão cada vez mais preocupadas com a sustentabilidade. E tem muitas possibilidades para você se apaixonar pelas abelhas. Pode ser uma, pode ser duas, pode ser três, pode ser todas esses exemplos que eu te dei aqui. Você pode gostar das abelhas por hobby. Cuidar de uma abelha, de uma planta, é extremamente prazeroso. Acompanhar o desenvolvimento de alguma coisa do zero e notar a diferença prática no seu jardim, nas suas flores, nos frutos ao redor da sua casa, a partir das suas abelhas, não tem preço. Ele é antidepressivo, é anti-estresse, anti-ansiedade. O ato de plantar, que é o foco da nossa associação, é terapêutico. Tem muitas áreas da psicologia e diversas culturas que relatam o enorme poder positivo no nosso cérebro, na liberação de hormônios da felicidade, quando a gente cuida de uma planta. Existe uma substância na terra vegetal, vocês vão me perdoar, eu esqueci o nome dela, mas que ela libera um antidepressivo quando você inala ela. Então, quando você está mexendo na terra, você está inalando essa substância que a terra tem, que é antidepressiva. Você pode se apaixonar ou ver uma oportunidade nas abelhas para aumentar sua renda extra ou para fazer ela se tornar a sua principal renda. Só que existem maneiras legais e sem agredir as abelhas, de utilizar os seus recursos. E não há mal nenhum nisso. Desde que você respeite as abelhas e que você entenda que elas precisam do seu estoque de alimentos para conseguir prosperar. Existem 2 tipos, basicamente, de abelhas. Uma delas, as abelhas nativas, elas são muito sensíveis a multiplicações em excesso. Então, se a gente quiser pensar
em trabalhar com agricultura, nós temos muitos cursos já por aí, muito concretizados, a apicultura ela já é bem consolidada no Brasil, mas a meliponicultura, por outro lado, é praticamente ainda invisível aos olhos do público geral, e nesse sentido a gente tem que começar também a abrir os olhos para elas, porque 90% da nossa flora e fauna nativa depende delas. Então, para gerar emprego e renda extra das pessoas através dos derivados, né, a gente tem que ter na nossa cabeça que existem maneiras corretas de você trabalhar com as abelhas, tá? E você pode se apaixonar pelas abelhas, pela importância delas, pelos motivos que eu expliquei para vocês aqui. Você sentir a diferença que você está fazendo no seu bairro, na sua sociedade, né? E no mundo mesmo. Então, gente, esse é o objetivo da nossa associação. Isso é uma coisa que eu aprendi muito estudando sobre abelha, que eu não sabia nada sobre planta. E não que não tenham pessoas que amam e que produzam materiais sobre isso, mas nós enxergamos uma oportunidade de unir essas pessoas em prol de algo maior. Então, o foco da nossa associação é primeiramente falar sobre as plantas melitófilas. A associação ela chama Abraplan, é a Associação Brasileira de Plantas Melitófilas. E tem uma frase aqui que eu escutei numa live do Believing, é uma empresa que trabalha com derivados das abelhas também, e que muitos amigos meus repetem também que você não precisa necessariamente criar uma abelha para ser um amante delas. Você só precisa plantar as plantas corretas, que você já vai estar ajudando e muito na alimentação delas, principalmente nas que vivem ao seu redor. E eu chamo a atenção das abelhas nativas, né? Polinização é polinização, toda polinização é importante. Nós estamos aqui para debater um conteúdo de oferta de alimento para as abelhas, então a gente vai sempre agregar tanto o produtor, quanto o conservador, quanto o apicultor, quanto o meliponicultor. A gente não vai acabar entrando em debates muito profundos, claro que você pode tirar uma dúvida, todo mundo tem livre expressão, mas o nosso objetivo aqui é agregar mesmo em torno das plantas, né? Mas o que plantar, né? Como plantar, quando plantar. E aí eu vou chegando na parte final da minha apresentação, daqui a pouco eu vou fazer um extra que não estava planejado, mas qual que é a consideração final? Que nós temos o potencial para ser a diferença que a gente quer no mundo, né? A gente tem que reunir, produzir e divulgar as informações que visem a conservação das abelhas, né? Promovendo o papel delas na biodiversidade, que é basicamente a cadeia alimentar, né? Se você não tem plantas, né, você não tem vegetais, você não tem herbívoros. Sem herbívoros você não tem carnívoros e sem os dois você não tem os onívoros. Então é um efeito em dominó, em cascata, né? E, e é o que a gente está fazendo agora. Nós estamos tentando criar uma rede em prol da conservação das abelhas, né? E manter um amplo diálogo com todas essas partes para incentivar de forma harmônica, né? A gente está precisando de união na nossa classe, a gente, unidos somos mais fortes. Eu falei no começo da live, falei no meio e vou falar agora no final, que a gente tem que agir e pensar como abelhas, tá? Para conseguir auxiliar, inclusive, a tomada de decisão dos nossos agentes públicos. E aqui acaba a minha apresentação. Eu quero mostrar para vocês como a minha vida mudou desde que eu comecei a pensar e agir como uma abelha. Essa é a Evelyn, ela é a filha da minha namorada, eu tenho um amor enorme por ela. Olha que legal a gente começando a descobrir o mundo das abelhas sem ferrão. Aqui do lado direito é uma camiseta do meu Instagram. Hoje eu tenho minha própria camiseta. Aqui
são as pessoas que eu devo agradecimento, são as pessoas que me acolheram, porque quando eu aprendi que eu poderia ser uma abelha, eu encontrei outras abelhas que já polinizavam por aí. Então, do lado esquerdo, no canto esquerdo superior, a gente tem o Hugo, que acabou de falar, a gente tem o Dudu e o Ramiro, que são diretores também da Abraplan. E embaixo, a gente tem o Luciano Borracha, que promove compras de livros, compras coletivas, né, de livros, de alimento para as abelhas, de tudo que vocês podem imaginar. Ele é um dos organizadores do encontro do Pacaembu. Do lado deles, tem o Natália e o Netão. Eles são organizadores de um projeto super legal que tem na USP, chamado Tem Abelha no Meu Jardim. Do lado deles, tem o Alexandre Iguaçu, que estou eu de boné, e o meu pai. O Alexandre Iguaçu é lá de Itanhaém. Ele tem um meliponário que chama Toca do Saci. Ele faz própolis e sabonetes artesanais à base de produtos das abelhas. E em cima tem uma foto do encontro que acontece todo mês lá no estádio do Pacaembu. Então, esse é um dos exemplos de união em prol das abelhas, ou de união em prol de uma vida melhor. Aqui tem mais algumas fotos das pessoas que fazem parte da minha vida. Do lado esquerdo, em cima, nós temos o primeiro encontro da Abraplan. Então, a gente consegue ver o Hugo ali, consegue ver minha pessoa. Do lado direito, vocês vão ver, tem o Netão e o Eduardo. Os dois também são lá do encontro do Pacaembu e também trabalham no Tem Abelha no Meu Jardim. Eles me doaram uma caixa quando eu enxameei uma abelha, sempre incentivando as pessoas, sempre acolhendo as pessoas. Do lado direito, nós temos o Djalma e o Nelson, que são outros participantes que são grandes amigos nossos lá. Embaixo, a gente tem o primeiro encontro de doação de plantas. Olha quanta planta tem do lado direito inferior. Se eu não me engano, eles reuniram mais de 30 espécies diferentes de plantas melitófilas para doação. Tudo organizado, idealizado pelo Hugo e pelo Laércio, que vai me suceder aqui na apresentação. Aqui do lado embaixo, gente, isso é um bolo. Eu não sei se vocês conhecem essa caixa, uma caixa Arietama, que ela é muito divulgada pelo professor Paulo Sirks, do projeto SOS Tem Abelha, SOS Abelha Sem Ferrão. Olha que legal esse bolo. Foi em comemoração aos 5 anos de encontro. E do outro lado tem um pouco das barracas, das vendas que acontecem lá. Então, é toda uma economia sustentável, é um hobby, é importante para a natureza e é um meio de gerar uma renda extra. Então, tem todos aqueles fatores que são apaixonantes pelas abelhas. Aqui, do lado direito, em cima, tem o Gabriel, ele faz parte do Abelhando Mundo Afora. Depois que eu comecei a falar sobre as abelhas, eu tive a oportunidade de fazer uma live com ele, foi muito legal. Ele é uma das pessoas que me inspiravam e que hoje eu vejo como um colega de trabalho. Do lado esquerdo tem um dos meus primeiros posts no Instagram, que eu falo sobre a diferença das abelhas com e sem ferrão. Embaixo tem uma camiseta comemorativa do nosso encontro lá no estádio do Pacaembu, que tem a frase que fala: as abelhas não fazem mal, elas fazem mel. E do lado tem 2 colônias minhas de mandaguari. Olha que foto linda que eu tirei dessas mandaguari. Essa foto da direita é uma foto minha. Tem mais essa foto que queria falar que vai muito além das conquistas profissionais. Para mim é um orgulho muito grande, é uma emoção estar podendo compartilhar o meu sonho e o meu propósito de vida com vocês aqui. Dizer que eu venci a depressão através das abelhas, eu me formei e um dos maiores prazeres que eu tive na vida foi reencontrar um grande amigo meu. Fazia mais de 3 anos que a gente não se via, da faculdade. Ele foi me visitar no último encontro que a gente teve lá no Pacaembu. Esse é o Guile. Então, eu queria agradecer a minha namorada que esteve sempre do meu lado e minha família quando eu estava nos momentos baixos. E agradecer ao Guile por ter ido. Obrigado todo mundo pela atenção. Essa foi a minha palestra. Quem quiser entrar em contato comigo, eu vou passar para vocês. Olha que coisa linda. Esse presente que eu ganhei da Evelyn no dia de aniversário, eu ganhei uma abelhinha jataí, coloquei na porta do meu quarto com esses lemas que eu levo para a vida, que é felicidade, sabedoria, amor, esperança e paz. E do lado esquerdo tem a primeira floração de uma cerejeira minha.
Acabou, gente. Muito obrigado pela apresentação, muito obrigado pelo espaço. Quem quiser conversar comigo, eu tenho um Instagram chamado Ecogui ou no próprio grupo de plantas melitófilas, gente. Fui! Oh, bacana, viu? Nossa, quanta informação, hein? Que fico feliz que você tenha trazido um pouco essa história para a gente poder, né, compartilhar com todo mundo e mostrar que às vezes a gente uma história de superação, uma história de paixão pelas abelhas, é uma história realmente de envolvimento com isso tudo, né? Parabéns. Olha, tem até umas perguntinhas ali no chat, mas a gente vai deixar para o final, pessoal, porque a gente tem aí o professor Laércio também, que é um especialista em plantas mictófilas, é alguém que vai poder trazer muita informação para vocês. E é claro, vocês, como ninguém, sabe que é um trabalho que nos dá muito prazer, né? Quando a gente percebe esses movimentos em prol de uma situação tão importante como essa. Professor Laércio está por aí? Consegue falar com a gente? Cadê o professor Laércio? Laércio? Aquele aparece online para mim no. Eu mandei uma mensagem para ele. Será que ele está desconectado? Deixa eu ver aqui. Agora, Guilherme, é importante a gente falar, né? Esses movimentos que vocês estão participando aí, esses espaços, isso aí também é alguma coisa que a gente pode compartilhar com o grupo aqui, essas ações de vocês? Se quiser complementar enquanto o Laércio não chega. Ô, Claro. Jane, você Oi, tem que querida. habilitar, o Laércio não está habilitado. Você pode dar uma olhadinha, por favor? Vejo já. Pera só um instantinho. Eu vou Porque você falando. falou lá no Pacaembu, né? Você falou algumas coisas Então, do tipo. pode deixar comigo. Eu acredito que, independente do estado que você esteja, já deve ter alguma associação de meliponicultura, já deve ter alguém que cria em volta de você, ou de apicultura. Então, se você quiser aprender mais sobre isso, tem muitos canais, tá? Queria que vocês soubessem que vocês não estão sozinhos. Seja o motivo que você escolher para se apaixonar pelas abelhas, saiba que sempre vai ter alguém do seu lado, você vai sempre encontrar uma outra abelhinha. Então, eu sou do estado de São Paulo, né? Aqui a gente tem alguns encontros mensais, né, aqui na Grande São Paulo, e tem alguns outros encontros no interior. Se vocês quiserem, a gente pode começar a reunir isso e divulgar para vocês os encontros mensais. Claro que a gente vai ajustar tudo isso, mas é uma possibilidade também. Bacana. O professor Laércio já está habilitado aí, pode ir? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Sim. Estão me vendo? Ainda não, mas a gente vai te ver já já. Espera aí. Abre a sua câmera aí, professor. Sim. Deixa eu ver se eu Estão me consigo vendo? desabilitar. Agora sim, maravilha. Sim. Vamos lá. Trabalho ao vivo, gente, é isso aí. Sempre surgem uns imprevistos e a Faz, gente tem que ir lidando com eles, né? faz Bom, parte, professor. vamos lá. Boa noite a todos, né? É um prazer grande e uma emoção grande também de estar participando da primeira live da associação, né? É um momento importante para todos nós, né? E eu vou contar um pouco da minha experiência, né? Eu sou professor de artes visuais por formação acadêmica, né? Nasci e me criei no estado de São Paulo, no bairro do Ipiranga, né? E era daqueles que o caipira do asfalto, né? O caipira do asfalto é aquele que levanta às 8 horas da manhã do domingo para assistir Globo Rural, desde criança, né? Então, e eu sempre tive uma relação direta com as plantas desde criança, né? Eu lembro claramente que na época em São Paulo tinha um governador, Laudo Natel, ele disponibilizava mudas de árvores para quem quisesse plantar na frente da propriedade e era só para criança. A família tinha que se inscrever e eu lembro que eu tinha 8 anos de idade, ganhei a minha primeira muda, tinha que cuidar dela
e se você cuidasse bem, depois de 6 meses, você ganhava um diploma como, né, protetor daquela árvore, né? E isso foi uma experiência muito legal para mim, né? E depois, com o tempo, o meu pai, a formação dele era geólogo, né? Só que ele trabalhava, a origem dele é da Bahia, do Agreste baiano, né? E lá ele fazia análise de solo. Quando ele se mudou para São Paulo, ele foi trabalhar numa siderúrgica, fazendo seleção de minerais, né? E dentro desse processo, ele se deu bem em São Paulo, aí não quis mais voltar, né, para a terra natal dele. E ele tinha 2 irmãos que resolveram estudar farmácia, fazer o curso de bioquímica farmacêutica, né? E eles passaram numa universidade que era Oswaldo Cruz, né? E para pagar, né, os custos, o que eles faziam? Eles faziam um pouco do que o Guilherme está fazendo hoje. Eles faziam vários produtos oriundos de plantas medicinais, misturando um pouco com as propriedades do própolis das abelhas nativas. E nessa época eu já tinha 11 anos de idade e eu já gostava de plantas, né? E eu fui ajudando eles, né? Fui ajudando, fui pegando gosto, fui crescendo dentro desse universo, né? E você sabe que quando a gente é criança, a gente parece tudo é mágico, né? E aí eu acabei conhecendo também uma senhora que eu tinha muito ortite. Aí a minha mãe me levou uma vez com uma senhora que ela fazia, era uma benzedeira. Só que ao mesmo tempo que ela era benzedeira, ela conhecia muita coisa sobre plantas medicinais. Então, uni as duas coisas, os meus tios, estudando a parte didática, teórica, científica, né? E eu tinha contato com essa senhora que o nome dela era Rosa, mas todo mundo conhecia ela como Dona Roseira, né? E essa relação entre a ciência e o místico, né, da parte mais mística na relação com as plantas, foi me moldando ao longo do tempo, né? E o tempo foi passando e eu fui deixando essa relação que era uma, eu fui crescendo, ela foi virando quase que um hobby. Na minha casa eu tinha plantas medicinais, fazia bom uso delas, fui crescendo, né? Me interessando, fui fazendo alguns cursos, fiz um curso de 2 anos e 8 meses no Instituto Agronômico de Campinas, mas aí eu já tinha 18 anos de idade, né? E avançou um pouco mais o tempo, aos 36 anos casei com uma catarinense e aos 37 me mudei para Santa Catarina, né? Ela tinha uma propriedade rural herdada do pai e precisava administrar essa propriedade. E eu, como eu já gostava da vida, sim, sempre me liguei na relação do campo, e aí vim com ela com esse desafio de administrar uma propriedade rural. Confesso para você que só o sonho e a vontade de fazer acontecer dentro de uma propriedade rural é desafiador, bem desafiador para quem nasceu na cidade. Primeiro ano quase desisti, porque não é fácil, né? Mesmo gostando, mas é uma atividade que não é fácil. Só que aí eu fui conhecendo grupos, que é onde eu quero entrar na questão do associativismo. Eu fui conhecendo grupos. O primeiro grupo que eu conheci em Santa Catarina foi a associação, via praticamente o início, dos produtores de orgânicos, né? Vi como eles trabalhavam, foi o primeiro emprego que eu tive dentro da atividade rural, foi com eles, e fui tendo um outro olhar, né, em relação às plantas, e era a relação à natureza, a relação do que é o plantar, né? O plantar unindo com as questões da natureza e usando a natureza a nosso favor. E quando a gente sai de uma cidade grande que nem eu, e que a gente consegue entender o fator histórico do porquê que quem mora na cidade,
o olhar para a natureza é sempre de a natureza para nos servir. Mas quando você convive diretamente no campo e com a natureza, existe realmente dois grupos, que são os agricultores que utilizam a natureza a favor da agricultura, para trabalhar em harmonia, e tem aqueles que ainda mantêm o mesmo pensamento de quem mora na cidade, ou seja, a natureza é para nos servir, né? E essa dicotomia de pensamentos, né, foi me moldando um outro olhar, né? E aí eu acabei prestando um concurso público, né, onde eu assumi a responsabilidade de tocar um herbário e uma parte que é a produção de plantas nativas, né, para reposição de mata ciliar, para reposição de APP, Área de Proteção Permanente, e da reserva legal. Dentro desse trabalho se abriu um outro leque muito interessante. Foi aí que eu já tinha contato com as abelhas, já conhecia o universo das abelhas sem ferrão, mas a minha relação com as abelhas era simplesmente, olha, eu quero ter um mel para consumo próprio, né? Então eu já conhecia a jataí, já conhecia as outras espécies de abelha, mas era sempre para consumo próprio. Quando eu me deparei da área de proteção e comecei a ter contato com os grupos, outros grupos de associação que estavam procurando crescer e aproveitar a área de preservação permanente, as matas ciliares e a reserva legal, utilizando essas áreas que até então não era porque quando surgiu a lei da reserva legal, a lei já tá tudo muito devastado, então as pessoas tinham que, cada propriedade rural tinha que reservar 20% da sua área, né? Isso eu estou falando do centro-oeste, o sudeste e o sul, são áreas que tinha que preservar 20% da sua propriedade rural. Já a Amazônia, já é ao contrário, a Amazônia você fica com 20%, mas tem que preservar 80% da área, porque lá as áreas são tudo muito dimensionadas, enormes, então eles fazem essa questão. E aí eu comecei a ajudar o produtor rural, as perguntas que eles vinham para mim, no sentido assim, que planta eu quero criar abelha, eu quero sobreviver da criação de abelha. Que plantas que eu devo colocar na reserva legal, ou numa área de APP, ou na mata ciliar, né? E era um desafio responder essa pergunta, né? Era um desafio porque você tem as plantas. Essas áreas você tinha que trabalhar com plantas que, como que eu vou dizer, nativas, mas eu não podia também colocar qualquer nativa. Eu tinha que ter um olhar, porque essas nativas tinha que ter direcionada para as abelhas, né? Para que pudesse também oferecer às abelhas uma condição melhor de alimentação e, ao mesmo tempo, fornecer recurso nas 4 estações do ano, né? E não é uma tarefa fácil você selecionar plantas dentro de uma região, respeitando a região, né? Eu vou só citar um exemplo. Na região sul, as geadas do Paraná, do sul do Paraná até o Rio Grande do Sul, divisa com o Uruguai, as temperaturas, quando chega a época do inverno, elas chegam às vezes a baixar abaixo de zero. Então, a sobrevivência dessas abelhas, a sobrevivência das plantas, essa relação entre abelha e planta, é uma coisa assim que, se você não tiver um olhar, não viver ali, muitas vezes o que está na literatura, ele não fecha com a realidade do dia a dia, né? Não fecha, né? E é apaixonante quando você começa a interagir no prático, né? E eu quero agora apresentar para vocês, vou pedir para a Carol colocar minha apresentação para que vocês possam ver alguns exemplos que eu quero citar de como que as pessoas
conseguiram sucesso dentro da meliponicultura, como que elas conseguiram obter sucesso fazendo essa relação entre... Eu vou pedir para a Carol ir para a terceira página, já onde estão os exemplos. Pode ir, subir, Carol, mais um pouco. Aí, parei um pouquinho. Hoje, a meliponicultura está começando a se estruturar e a se profissionalizar. Embora ela não tenha o zelo da cadeia toda ela formada, né? Mas a base dela, a base da meliponicultura é onde está sendo melhor estruturado. Por quê? Da porteira para dentro da agricultura familiar, já está começando a ter experiências, porque assim, para que você possa ter um produto dentro da meliponicultura e você possa vender esse produto na formalidade, exige que você tenha alguns caminhos muito interessantes, e na qual esses caminhos eles estão extremamente relacionados com a sua ligação com a natureza. Eu vou dar um exemplo. Para você conseguir um CIF, né, teve um exemplo, tanto no Paraná, tanto no Pará, duas associações que trabalhou justamente nessa questão. E essa questão, ela não é da noite por dia, ela tem que ser trabalhada e os resultados começam a aparecer a partir do 4º ano. Por quê? Você primeiro consegue as abelhas, né, que já estão no seu ambiente. Dentro desse ambiente, aí você vai falar onde que eu vou começar a trabalhar. Aí eles trabalham justamente dentro dessas áreas, dentro da área de proteção permanente, dentro da área de uma reserva legal ou de uma mata ciliar. Por que que começa nisso? Porque é uma atividade extra, né? E como uma atividade extra, a sua área principal, você está ocupando ela com a sua atividade principal. Mas se você pensa em estruturar para trabalhar com a meliponicultura, a melhor estratégia que eu vejo hoje e que deu sucesso, e que está dando sucesso dentro da meliponicultura, onde estão conseguindo os melhores resultados, é justamente nessa interligação. A partir do momento que eu tenho que escolher quais as plantas que eu vou colocar, plantas nativas, e dentro da reserva legal é permitido eu colocar algumas plantas exóticas, então, se eu souber fazer a combinação delas, né, dentro desse universo, e para que ela possa alimentar as abelhas dentro das 4 estações do ano, de uma forma satisfatória, eu vou ter um resultado de 4 anos na produção, né? Eu vou dar um exemplo, às vezes, de plantas, e aqui eu não quero, antes de falar o nome de algumas plantas significativas, eu não quero aqui falar assim, o meliponicultor do Pará teve sucesso, tem um mel diferenciado com uma determinada planta, mas não é para pegar essa planta e todo meliponicultor plantar ela porque vai ter um mel diferenciado, não. Por quê? Porque nós temos 250 espécies de abelhas, cada uma delas vai produzir um tipo de mel diferenciado, e se você trabalhar com a lógica que cada estação do ano vai ter um tipo de flores diferente, um tipo de plantas diferente, seja a fornecedora de resina, seja fornecedora de pólen e néctar, né, e óleos, se você pensar nisso e que vai ter 250 espécies de abelha e cada uma produzindo um mel diferente, se você multiplicar por 4, que são as 4 estações do ano, porque cada estação do ano vai ter recursos florais diferenciados, você vai ver que o Brasil tem um universo de 1000, né? Vai chegar a um universo de 1000 sabores. Isso é fantástico, gente. Isso é fantástico. Isso dá margem a você se organizar, né, com o seu vizinho, com você criar uma estrutura de associação mesmo, porque é através da associação entre quem está próximo, porque vai aproveitar a união da minha reserva legal, com a união da reserva legal do meu vizinho. Se ele não quiser entrar na meliponicultura, eu posso
solicitar para ele, posso plantar algumas árvores na sua reserva legal, ele não vai negar, porque para ele é importante ter árvores ali, né? Porque se ele não tiver árvores, ele vai estar fora da restrição que a lei exige. Então, é um universo onde você consegue conversar, onde você consegue compartilhar o conhecimento das abelhas. E se ele aderir a você, na questão de ser também um meliponicultor, isso só tem a dar certo. E essas experiências que eu vou disponibilizar para vocês são o CIF, que é Selo de Inspeção Federal, já foi concedido a 2 grupos dentro do Brasil. Um que fica no Paraná e o outro que fica no Pará. Esses 2 universos separados geograficamente tiveram a mesma base de raciocínio. Qual é a base de raciocínio? Aproveitar essas áreas que está fora da sua área de utilização principal, são áreas que você vai poder plantar uma árvore, e essa árvore ela não vai ser mais retirada. Isso possibilitará no futuro a essas árvores produzirem oco, porque é um grande problema dentro da meliponicultura, e é um dos gargalos, que se todo mundo pensar em ter caixa de abelha, e não pensar em plantar uma árvore que vai envelhecer e que vai poder produzir oco próximo do seu meliponário, nós também no futuro estaremos fadados a um insucesso. A gente tem que trabalhar junto com a natureza dentro desse princípio, né? Dentro desse princípio, que a gente também tem que produzir árvores em locais onde elas não serão mais retiradas e serão preservadas, e árvores que vão produzir oco, ou seja, abrigo natural para as abelhas. Dentro da proposta da associação da Abraplan, a gente já tem um projeto de indução ao oco, ou seja, para reduzir esse tempo, né? Algumas árvores permitem que você consiga induzir um oco nessa árvore, para que em um período muito mais curto do que a natureza prescreve, de você fornecer abrigo para essas abelhas, né? Então, gente, dentro desse universo da meliponicultura, faz a gente corrigir um erro, não vou dizer um erro, mas uma distorção, né? Que na época do iluminismo, que trouxe a racionalidade voltada para a ciência e tirou a gente da era das trevas, né, da Idade Média, ela fez a gente sonhar com o raro, né, de toda a impossibilidade, ou seja, o ser humano não voava, mas através da ciência e da tecnologia, hoje voamos. Temos ferramenta que faz a gente voar. Criamos ferramenta que consigamos nos conectar através do ar, através dos sinais. Então, através da ciência, a gente avançou muito. Mas o maior equívoco, quando a gente colocou a ciência através do iluminismo, é que a gente colocou a natureza para nos servir. Em nenhum momento foi dito que a gente podia compartilhar com a natureza, né? E se a gente hoje consegue rever essa questão histórica, que a gente tem a chance de rever esse paradigma e corrigir ele, eu acho que o Brasil vai ter muito a ensinar para o mundo, né? E a contribuir não só na questão ambiental, mas também na questão nutricional, né? Porque se você pensar que você tem a possibilidade de plantar uma planta medicinal, e essa planta, a florada dessa planta vai incorporar substâncias nesse néctar, e que ele vai ser diferenciado não só pela questão bioquímica, mas também pela própria abelha, que vai agregar outras substâncias por ela mesma. Então, a gente tem muito trabalho pela frente dentro da meliponicultura. E ela vai estar extremamente ligada à preservação do meio ambiente. E isso nos leva a levar para as escolas, para as crianças, uma educação ambiental, utilizando as abelhas, nos
dá a possibilidade das pessoas que nascem, que as pessoas que moram em apartamento ou que moram na cidade, que não têm um contato com a natureza propriamente dita, pode ter a sua caixa de abelha e fazer todos os vizinhos dele, ele próprio, a partir dos vizinhos, incrementar a sua rua com uma planta bela, que produz belas flores, que vai alimentar suas abelhas. Tá certo que ali não é para ter uma grande produção de mel, mas para ter o gosto de saborear, né? De uma certa forma, ele está contribuindo com essa cadeia entre natureza, ser humano, sociedade, trazer um pouco do campo para a cidade, sabe? De ter essa relação que seja de companheirismo com a natureza, e não aquele olhar que a ciência lá atrás acabou nos fazendo pensar de uma forma extrativista, né? Então, pessoal, eu queria apenas citar algumas coisas, algumas plantas que são ícones em algumas regiões do Brasil, que nem em Santa Catarina tem uma planta que faz com que a gente ganhasse vários prêmios, né, internacionais em termos de qualidade do mel, que é a Canudo de Pito, né? O nosso forte concorrente em termos de qualidade de mel, por ser diferenciado, é Minas Gerais e o Espírito Santo. Minas Gerais tem uma planta chamada aroeira preta, que fornece um sabor e um aroma para o mel espetacular, né? No Rio Grande do Sul tem uma planta chamada carne de vaca, que faz o mel branco, o único mel branco, né, oriundo de uma abelha nativa, né? Tem o meliponário Aeritama, que hoje está trabalhando junto com a universidade na produção de um própolis, que é de cor azul, e tomando cuidado dela ser registrada e patenteada para todos os brasileiros, para que o mercado internacional não venha acontecer uns erros que nem aconteceu com o própolis verde, né, que está produzido em Minas Gerais, que foi patenteado pelos japoneses, e o Brasil perdeu a possibilidade de ter um produto nacional, porque ele é patenteado e estudado pelos japoneses. Conseguimos reverter essa situação com o própolis vermelho, né, que vai do Espírito Santo até, se não me engano, até Pernambuco. Eles produzem através dos mangues, né, de uma planta chamada rabo de bugio, nome popular, né, e na qual ela tem uma resina de cor vermelha que com propriedades medicinais de grande valor e que faz com que o própolis seja vermelho. Temos outros própolis do Centro-Oeste, um própolis amarelo. No estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, temos o própolis marrom. Então, essas abelhas, cada universo, cada microbioma, elas têm as condições dentro da agricultura familiar de produzir produtos específicos, unindo a flora, unindo a própria abelha daquela região, manejo, unindo a ciência com a natureza e os dois trabalhando junto, em prol de produtos de qualidade para toda a população, né? Então, hoje nós temos, dentro das associações que já conquistaram o CIF, que é o Selo de Inspeção Federal para o produto do mel, que não é uma coisa simples de ser conquistado. Temos a indicação geográfica, que é quando você tem um mel de propriedades tão ímpares, né, e de uma forma sendo trabalhado entre um grupo, né, porque aí envolve grupo, envolve sociedade, envolve grupos familiares, né, e dentro desse universo de união, ser humano, natureza e abelha, né? Esse é o recado que eu queria dar para vocês, né? Eu não quero entrar em muitos detalhes, porque eu quero apresentar outras lives para ir colocando com mais detalhes o que significa o CIF, o que significa o selo arte, o que significa identificação geográfica, né? Eu estou apenas dando uma pincelada para que vocês possam ir vendo que esse universo da melicultura
tem tudo para dar certo, se bem trabalhado. Né? Bacana. Olha, muito obrigada pelas dicas. Eu sei que ficou meio distante aqui a apresentação, mas a gente pode mandar esse material para o pessoal depois, né? Que o pessoal participou da live, para que eles possam avaliar. Todas essas apresentações a gente disponibiliza para o pessoal, né? E eu acho que eles tiveram muita curiosidade para saber quais são as plantas que realmente vão fazer a diferença, né? Eu acho que é uma bacana para vocês trazerem num outro encontro todo um leque de possibilidades que eles têm, ou até para a própria associação colocar isso para vocês, né? Para quem tem interesse para fazer isso. Eu quero pegar, aproveitar nosso tempo aqui, que está acabando já, né? Para a gente poder responder algumas perguntinhas. Então, eu vou deixar aberto aqui para que vocês possam estar respondendo. Eu percebo quem quisesse colocar no chat, né? Que colocasse para a gente poder responder. Então, vamos lá. Só lembrando, pessoal, não esquece de assinar a lista, por favor. E aí está falando aqui para isso mesmo, Guilherme, a polinização é o principal processo promovido pela abelha, é uma afirmação aqui de uma das participantes, né? Está sendo reproduzido, apresentado pelo Guilherme. Dúvidas? Vamos lá. Tem uma pergunta, gostaria de trazer um tópico em questão de uma dificuldade que ele está passando, que é uma pergunta do Rogério, e que ele fala que uma das inimigas das abelhas sem ferrão, né? Eu acho que é uma planta que a prefeitura planta, que é as patódeas, né? E isso acaba impactando. Então, como resolver esse tipo de coisa, né? Com certeza é muita falta de informação, né? Quando a gente pensa que. Mas aí eu vou deixar para você responder aí, Guilherme. O que você me diz? Você, professor. Olha, aqui na minha região surgiu o mesmo problema. A solução mais assim tranquila que para ser resolvida é assim: se você conseguir fazer, pode ser por abaixo-assinado, que também resolve, pode ser você conversando diretamente quando é na área pública, né? Basta fazer um abaixo-assinado, levar no caso de São Paulo, tem a subprefeitura, você tendo 50 assinaturas, você já consegue fazer com que a prefeitura conceda, elimine essa árvore dali. A partir do momento que você comprove que está prejudicando, que você é um meliponicultor, ou que você tem abelha e está prejudicando as suas abelhas, tendo 50 assinaturas, a prefeitura retira aquela árvore. Quando Você colocou. a Desculpa, pode própria falar. prefeitura retira, porque ela é exótica, ela não tem a legislação que vai protegê-la, né? Pelo fato dela ser exótica. O Rogério colocou aqui que ele estava indo até pessoalmente na prefeitura, mas eles argumentam que essas plantas, essas árvores são antigas, né? Então, Por isso que ele talvez precisa, de um número X de de 50 assinaturas. de assinatura para que aí passa a ser uma ação social, né? E entra no caráter social. E a prefeitura sempre tem que prevalecer o interesse social de um determinado. E eu acho que esse tipo de informação também ajudaria eles a poder. Porque às vezes a prefeitura nem sabe que planta que está plantando lá e vai plantando porque alguém achou que é bonito, que não sei o quê, e não entende o efeito que isso pode, nocivo que pode fazer para essas plantas, né? Então, cabe aí também um pouco dessa educação ambiental aí para É esses uma das gestores. propostas, da Abraplan, justamente junto dos órgãos públicos, passar informação, né, justamente sobre isso. Uma das nossas linhas de trabalho vai ser justamente essa, da educação ambiental em todos os órgãos, desde de uma criança ao gestor público. Então fica aí, Rogério, a dica, tá? Faz um abaixo-assinado com a turma aí e leva lá pedindo para poder rever se realmente essas plantas são saudáveis para as abelhas aí, né? Tem uma outra pergunta aqui. Viu, Oi? Jane? Ele tem respaldo legal porque vários municípios já conseguiram lei para eliminar elas, né? Eu ia falar isso, em Indaiatuba já tem uma lei municipal para isso. Se ele quiser usar como argumento, pode pesquisar a lei de Indaiatuba.
né? O estado de Santa Catarina tem uma lei própria para eliminá-la, né? Então, ele pode usar como Bacana. exemplo. Tem uma outra pergunta aqui no chat, não sei se vocês estão vendo, de uma. Peraí. É a Raquel, sou estagiária de um apiário que tem 9 espécies de abelhas com ferrão e sem ferrão. No momento, alimentamos as abelhas com ferrão com xarope de água com açúcar. Como poderíamos alimentar as abelhas sem ferrão? Está fechado, professor. Guilherme, eu vou deixar você dar uma pincelada primeiro e depois eu arremato, pode ser? Tá bom, se eu entendi, ela tem 9 abelhas entre as com ferrão e sem ferrão, né? Primeiramente, a Isso. gente tem essa opção realmente na escassez de alimentos de auxiliar as abelhas com suplementação proteica e energética. Uma das opções seria o xarope, né, feito 50% com base de água, destilado e 50% açúcar demerara. Porém, né, o nosso projeto é que você consiga entender as 4 estações e que você consiga plantar flores que floresçam e que promovam, né, que sejam nectaríferas e poliníferas, né, que produzam néctar e pólen ao longo das 4 estações do ano, né? Acho que esse seria o nosso maior objetivo. O senhor, por gentileza, pode me ajudar aí, professor? Sim. Aí então, para que a pessoa entenda, claro, nesse primeiro momento, como ela ainda está no aprendizado, ela vai ser utilizado o xarope, né? Passado esse período, ela tem que começar a estudar as flores, para poder identificar as flores. Se ela, numa leitura simples, ela vai começar a perceber que existem flores, que toda flor fêmea, ela só vai produzir néctar. Toda flor que vai produzir pólen, só pólen, são as plantas macho, né? E tem as hermafroditas, que são plantas que vão produzir as duas coisas, né? Ela tendo esse entendimento e conseguindo, a partir de um simples desenho, observar as plantas, as flores, né, a florada que ela tem em volta, ela vai conseguir identificar e vai ver o que está faltando, o que ela precisa plantar. Ah, minha região tem muita flor que é fêmea, então eu tenho bastante abundância de fornecimento de néctar. A partir do momento que ela precisa, ela fala, agora eu preciso de plantas que produzem pólen. Então, são plantas macho. Ela sabendo identificar pela flor, ela vai conseguir plantar somente aquelas plantas. Esse é um grande segredo, é você identificar a partir da flor o que é uma planta macho, o que é uma planta fêmea e o que é uma que forneça as duas coisas. Aí ela consegue estabelecer uma estratégia de plantio. E até falando para os vizinhos, se ela estiver na cidade. Agora, se ela estiver no campo, fica um pouco mais fácil, né? Ela consegue administrar isso com um pouquinho mais de facilidade. Mas o caminho é esse, é identificar as flores. Identificar as flores e, de repente, buscar, né, essas alternativas, Raquel. Professor, tem uma pergunta aqui do Cláudio, né? Ele queria saber dos nomes das listas das plantas para cultivarmos e quantas colmeias por metro quadrado e território. Olha, aí entra uma questão assim, tem que saber que tipo de abelha ele tem, né? Qual é a proposta dele. Isso aí é uma questão de consultoria, né? Não é uma coisa que daria para Fala agora em assim 5 mesmo. minutos explicar para ele, porque não é possível, Tá né? aí É todo um conjunto de coisas que tem que ser feitas, né? O que eu posso falar para ele conseguir começar a fazer um cálculo é através da Jataí. Um computador, daqueles que a gente usa para, que nem tem em remédio, um computador, se você pingar ele, você precisa de 20 gotas para fazer 1 ml. Então, se você fizer apenas uma única gota, vai precisar, a Jataí precisa de 4 Jataí para consumir aquela gota, né? Se é 4 Jataí para levar para dentro da colmeia aquela gota que você fez, e precisa de 4, para fazer 1 ml você tem que multiplicar por 20, vai dar 80 abelhas. Você sabendo que para fazer 1 ml precisa de 80 viagens, ou seja, aquela precisa de 80 abelhas, indo, pegando um pouquinho de néctar
entrando dentro da colmeia, aí ela para ela produzir 1 ml. Né? A partir disso, ele já começa a dimensionar vários outros cálculos. Né? Ah, essa planta vai me fornecer néctar por quanto tempo? Então, se ela me fornecer por 30 dias, ele vai saber que 80 abelhas vai levar tanto tempo para produzir X quantidade de mel. Então, a partir disso, ele consegue dimensionar, mas cada abelha é um cálculo diferente, né? A jataí é 4, precisa de 4 abelhas, a mandaçaia precisa apenas 2, né? A zuruçu precisa de uma só, e assim vai. Ou seja, esse tipo de informação pode ser uma das ações que a cooperativa, que a associação pode depois ajudá-los, né? Ou seja, Isso, orientar eles orientar. sobre como eles podem trabalhar com essas questões. Muito bom. Bom, gente, o que mais que a gente tem aqui? O que não puder ser respondido agora, professora, a gente vai encaminhar para vocês, para que vocês possam também, né, falar, vai responder para o pessoal. Eu acho que, deixa eu ver quem está, respondemos a Raquel, respondemos o Rogério. O pessoal está parabenizando, o conteúdo está muito bom. Aqui a Raquel fala que tem poucas flores disponíveis na região e que o frio, junto à falta de flores, tem dificultado realmente a manutenção dessas colmeias, né? Então ela está buscando essa alternativa. Bom, existe algum estudo que relacione a quantidade de alha plantada por caixa? Sim, já existe. É uma das propostas da associação, justamente na consultoria que a gente pode fazer no milho hiponário, a gente consegue dimensionar isso, né? Mas é um trabalho assim que tem que pegar vários dados, né, de florada, tipo de plantas, em que é que nem acabei de falar, quantidade de plantas que fornecem flores macho, quantidade de flores que fornecem flores fêmeas. É um trabalho um pouquinho mais complexo, mas é possível sim. Bacana. E tem uma pergunta da Eliana aqui. Ela gostaria de poder entrar em contato com o professor Laércio. Até vou pedir para que vocês deixem o contato de vocês aqui no chat. Laércio, Guilherme, Hugo, para que o pessoal possa entrar em contato com vocês, tá? Eles também estão naquele grupo de WhatsApp, não sei se todos estão lá, mas é importante que vocês coloquem no chat para que eles possam pegar. E aí ela pergunta que ela precisa desmatar 30% do terreno dela e precisa compensar. Posso compensar uma parte dentro do próprio terreno? Eu sabia saber que plantas ela pode usar. Olha, ela tem que Também pensar, acaba sendo essa situação, né? ela tem que Tem pensar que nas 4 analisar, né? estações do ano. Então eu digo assim, ó, começa com plantas de crescimento rápido, né? Então, manjericão, alecrim, essas plantas, se ela começar pelas plantas medicinais, um pouco com plantas que sejam de hortifruti granjeiro, ela já vai ter um bom começo, né? Tendo poucas caixas também, né? Ela não pode começar com 10 caixas e começar com essas plantas de crescimento rápido. E ela vai intercalando com plantas, com árvores, né? Começa com plantas com um crescimento rápido, de ciclo de 80 até 90, 100 dias, que nem o manjericão é 80 dias, da semente à produção de flores é 80 dias. Pimentão, alecrim, tem vários. Se ela pensar, Girassol, girassol, tem várias plantas que ela pode, de crescimento, que vai dar um recurso para ela floral Tá. rápido. E aí, ao mesmo tempo, ela começar a colocar árvores, que vai começar a florir com 2 anos, que são a faixa dos arbustos. Depois, árvores de pequenos porte, que vai florescer a partir do 3º e 4º ano. Ela tem. A associação vai ajudar, mas eu já dei um caminho das pedras aí para ela. Bacana. Bom, é muita informação, né, gente? A gente até sente aqui, vocês têm que realmente dar continuidade nesse trabalho de vocês e trazendo esse olhar, né, de como orientar as pessoas para que elas possam fazer o melhor uso da área que ela tem, possam conhecer um pouco mais sobre isso. Eu gostaria só de fechar o nosso encontro, vou deixar as perguntas que estão aqui no ar, pedindo para que vocês coloquem, sim, o contato de vocês aqui para o pessoal poder buscar, fazer contatos, né, com o pessoal. A gente sabe que vai ter um site que está sendo lançado também em breve,
Ou seja, tem muita coisa para acontecer, né? Então, Viu, eu tenho só... Viu, Geri, eu vou aproveitar e fazer uma pequena propaganda aqui rapidinho. No dia 24 de setembro, né, para quem mora em Santa Catarina, eu vou deixar o convite no município de Romelândia, né, na comunidade da Gruta, Nossa Senhora de Lourdes. Haverá um encontro de meliponicultores, onde será abordado justamente esse aspecto das plantas, né? O que plantar, em que momento plantar, o que ela pode fornecer, se você quer algum diferencial em relação à produção de mel ou de própolis, e isso tudo será abordado no dia 24 de setembro, Romelândia, Comunidade da Gruta, Nossa Senhora de Lourdes. Que bacana. E, de repente, vocês podem fazer esse trabalho também online, né? Porque nem todo mundo vai conseguir chegar lá e visitar, mas vocês podem, numa próxima live, talvez trazer um pouco dessa informação que chegou lá para o grupo que está aqui nos assistindo no mundo virtual, né? Eu acho que isso facilita muito a associação ter essa abrangência, né? De poder usar as redes sociais, usar aí esse trabalho. Bom, mais alguma coisa? Eu sinto que a gente está chegando no final mesmo. Tem algumas perguntas aqui sobre espécies das regiões para poder plantar. Eu acho que são coisas que vocês podem depois estar passando para eles, né, com mais detalhes, e arquivos, informações que sejam interessantes para se colocar. Então, eu gostaria de deixar uma palavra final só para cada um de vocês que estão conosco aqui, para a gente ir nos despedindo, né, e desejando que a gente faça da associação todo mês tenha 1, 2, 3 encontros, para que a gente possa trazer para esse pessoal muito mais informação. Bom, Guilherme, eu gostaria de deixar uma palavra final para o pessoal. Com certeza. Muito obrigado pela oportunidade. Lembre que há várias possibilidades de você se apaixonar pelas abelhas, seja por hobby, seja por terapia, pela renda ou pela importância delas. E que o nosso passado sempre dependeu delas, o nosso presente depende delas e o nosso futuro continuará dependendo delas. Então, que cabe a nós nos conscientizar, e isso é a mudança que a gente espera no mundo. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Obrigada a você, viu? Hugo? Tem um áudio aberto aí, é do Hugo? Eu me despeço agradecendo a todos pela participação. Obrigado, Jane, professor Laércio, Guilherme, a Carol e ao Antônio, a todos que estão dando aí assistência nos bastidores. Eu gostaria que nós não nos esquecêssemos, né, dessa esse trágico momento que nós vivemos com a pandemia e que isso sirva de reflexão para que nós possamos fazer uma correção aí, né, no caminho que, infelizmente, a humanidade acabou levando em termos de destruição, e cabe a nós, que gostamos e fazemos isso por prazer e por satisfação, levarmos um alimento melhor para as abelhas sem ferrão. Estamos nos esforçando para isso, existem possibilidades, existem pessoas que conhecem, e se nós nos unirmos, essas informações e esses recursos chegarão com mais facilidade. Muito obrigado. Obrigada a você, Hugo, pela iniciativa. Eu acho que é um caminho que eu acho que é um pontapé que agora não tem volta, hein? Vocês têm aí um compromisso com o pessoal de colocar essa associação para funcionar. E, professor Laércio, encerrando a nossa noite aqui, gostaria de deixar uma palavrinha para o pessoal. Eu quero agradecer a todos, né? Quem estava trabalhando nos bastidores, a quem auxiliou para que tudo isso pudesse ser real e concreto, né? Então, eu quero aproveitar, quero fazer minhas as palavras do Guilherme, né? O passado e o presente e o futuro sempre dependerá das abelhas, né? É importante a gente também entender que a gente tem que ter uma relação de amizade, de cordialidade com as árvores, com as plantas, porque
a gente precisa do oxigênio que ela produz e elas precisam do gás carbônico que nós liberamos para ela. Então, a partir do momento que você tem essa consciência dessa inter-relação entre oxigênio e gás carbônico, você tem que ter pelo menos um mínimo de respeito por aquilo que te mantém vivo, né? Então, um abraço a todos e vamos para as próximas lives. Estamos aí para contribuir. A Abraplan surgiu para isso. Que bom, professor. Eu também quero agradecer a Carol, o Everton, o Antônio, pelo apoio que foi dado para nós aqui também na retaguarda, né, nos bastidores, sempre tem alguém nos ajudando. E eu fico só feliz dizendo que realmente tem muita coisa bacana para poder a gente discutir. Pena que o nosso tempo aqui foi curto, mas eu tenho certeza que vocês vão ter outras atividades. A Abraplan está chegando aí para poder acrescentar bastante coisa. Então, um abraço a todos, uma boa noite. Fiquem com Deus, né? E protejam nossas abelhinhas aí, que elas merecem, e nossas plantas, né? Porque, afinal de contas, a gente precisa a gente vive nesse planeta, né? Se a gente destruir isso tudo, é mais complicado, né? Eu quero deixar para os meus netos alguma coisinha, pelo menos que a gente possa se orgulhar, de falar assim, poxa, a gente construiu um mundo melhor. E é essa que é a consciência, né? Eu acho que eu fecho com a frase do Gabriel aqui, que nós somos a voz para contar para a sociedade a importância das abelhas. Perfeito, Gabriel. Eu acho que vocês juntos podem fazer um coro muito grande, mostrando a importância e a relevância das pequenas jataís, a relevância das abelhas no contexto da nossa existência aqui. Só isso que eu deixo para vocês. Um abraço, uma boa noite e que sucesso para a Abraplan. Ou seja, Obrigado, viu, Sebrae, por acreditar no nosso sonho. a gente tem que sonhar sempre e empreender muito para essas coisas aconteçam. Um abraço grande para todos. Tenham uma boa noite, pessoal. Valeu, Antônio. Obrigada, Antônio, pela ajuda. Obrigada, Obrigado, Antônio. Carol. Boa noite a todos, viu? Obrigada, gente. Foi um prazer. Boa noite. Até mais. Boa noite. Boa noite, pessoal.